Olá, aluno do sexto ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são diferentes tipos de textos, como resumos, quadros, esquemas, resenhas, paráfrases e conto. Na página 6, nós temos aqui uma atividade de leitura. Você sabe o que é parte principal e parte secundária de um texto? Leia a explicação abaixo. Faça marcação no seu material ou copie no seu caderno. Pode-se dizer que a parte principal do texto é o que há de mais importante no texto. Constitui o núcleo, o tema em torno do qual as outras informações serão acrescentadas. Essas informações são chamadas de secundárias ou acessórias. Ajudam a criar um contexto e a reforçar a parte mais importante, ou seja, elas complementam a parte principal e ajudam a criar os sentidos do texto. Então, eu grifei aqui de amarelo o que é parte principal e em rosa o que é parte secundária. Nesse sentido, nós temos a questão número 1. Leia os textos a seguir e grife a parte principal de cada um deles. Texto 1. Cerca de 20.000 se despedem do poeta Patativa. Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Então você vai perceber essa marcação em azul, porque é aqui que nós temos a parte principal, mostrando que quem morreu foi Patativa do Assaré. No caso, na sequência, nós temos as partes secundárias. São as partes que vão complementar essa informação. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18 horas e 30 minutos. Parte da população, de 20.000 habitantes, acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam a triste partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10.000 pessoas. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. A PM calcula que passaram pelo funeral cerca de 20.000 pessoas. O estado do Ceará decretou, no caso, luto de 3 dias. Texto 2. Aqui eu não fiz nenhuma marcação, então você irá perceber a parte principal e marcar de lápis para depois, com o professor, ver a correção. O mercúrio onipresente. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático. Mas, ao menos, acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes, nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem.
Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então, nesse caso, você vai perceber o título. No caso, o título é o Mercúrio onipresente. Nesse caso, quando a palavra Mercúrio é citada no texto? No primeiro, no segundo ou no terceiro parágrafo? E qual é o parágrafo que traz essa informação mais importante sobre o Mercúrio? Continuando, nós temos aqui o texto 3. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm o sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela laica, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Então, nesse caso, nós temos aí esse título, Animais no Espaço, e aqui no primeiro parágrafo nós temos uma informação importante que vai ser aí a informação principal. Dando continuidade, nós temos aqui a atividade 2. Leia a explicação abaixo sobre textos narrativos. Faça a marcação ou copie no seu caderno. O texto narrativo é aquele que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e apresenta uma trama. Nos textos narrativos, os personagens se envolvem, então, em ações que se desenrolam durante um certo tempo, num determinado espaço. Os elementos que compõem um texto narrativo são, portanto, o narrador, que é quem conta a história, o tempo, a duração da história, o espaço onde a história acontece, os personagens e o enredo, o que acontece geralmente. O enredo tem um início, um conflito, um clímax e um desfecho. Então, a partir dessas marcações, nós temos algumas explicações. Então, nós temos primeiramente o narrador. Você sabe quais os tipos de narrador temos numa narrativa? Eu vou apresentar para você, você irá anotar no seu material. Temos então aqui os tipos de narrador, em que destacamos primeiramente o narrador personagem. Então a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. O que é a primeira pessoa? É utilizar os verbos na conjugação, dos pronomes eu e nós. Então, penso, pensamos. Narrador observador, narrado em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Então, é quando utiliza o verbo conjugado a partir dos pronomes ele e eles.
Então, por exemplo, disse, disseram. E o narrador onisciente, esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ele, ou no caso ela, é narrada em primeira pessoa. Voltando aqui no material, nós vamos entender que o tempo e o espaço são colocados inicialmente na nossa narrativa. E nessa intenção, nós temos logo depois um conflito, que seria quando tem algum problema, né, que acontece aí na narrativa. O clímax é a parte mais esperada, ela está mais no final, quer dizer, essa parte está mais no final do texto, antes do desfecho, que é, né, a finalização. No caso, nós faremos a leitura, né, de uma narrativa e preste bastante atenção, porque as atividades são referentes a essa narrativa. Então, temos lá o fantasma. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda de casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então, vamos já para o cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camiseta no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou, que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado! Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Então nós temos aqui algumas perguntas. Questão número 1. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Então você irá perceber a parte marcada em rosa. Continuando, porque os meninos decidiram ir ao cemitério. Então aqui eu tenho uma marcação em azul que você irá descobrir a resposta. Número 3. O que era necessário para ganhar a aposta? Então nós temos aqui algumas marcações. Então aqui em amarelo você irá achar essa parte tão importante. Número 4. Descreva o momento mais assustador da história. Também marquei em amarelo, você irá fazer a leitura e colocar com as suas palavras. Número 5. No trecho, o silêncio era profundo. Qual o efeito de sentido da expressão destacada? No caso, nós temos aqui o verbo era. Então, você lembra o que esse tempo verbal indica? Eu vou explicar para você. Então, temos aqui um arquivo que você pode colocar no pause e copiar. Tempos verbais. O tempo verbal indica o momento da realização da ação. O presente indica que a ação se realiza atualmente. Então, por exemplo, estudo, escrevemos.
O pretérito, que também pode ser chamado de passado, indica que a ação é anterior ao momento presente, é passado. Estudei o verbo, fazia os exercícios. O futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Então, eu estudarei quando chegar a casa. Voltando aqui no material, atividade 3. Releia o texto da atividade anterior e responda as questões. Identifique esses elementos dentro da história e transcreva os trechos que comprovem sua resposta. Então, aqui, lugar e espaço. Então, você aí que já prestou bastante atenção na leitura do texto, vai saber nitidamente qual a resposta que irá colocar. O tempo. Qual o tempo? Personagens e tipos de narrador. Então, questões fáceis. Lembre do tipo de narrador que eu expliquei anteriormente. Você pode aí voltar na videoaula e prestar bastante atenção. Em relação ao tempo também, você pode voltar no vídeo e entender essa questão do presente, pretérito e futuro. E essa questão do lugar e espaço, você fez algumas marcações aí que também irá lhe auxiliar, tá ok? Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!